Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 14 ao 23, diz assim: Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Amém. Pode fechar sua Bíblia. Nós vamos agora pregar sobre esse tema e alguns textos que nós vamos ler aqui, eu vou ler para você. Qualquer coisa o Samuel coloca no telão para estar acompanhando. Eu dei o nome dessa mensagem de a maior batalha da caminhada cristã. Já vou falar sobre essa figura aqui, a maior batalha da caminhada cristã. Existem duras batalhas que nós enfrentamos na vida. Existem batalhas terríveis, difíceis. Batalhas que tiram nosso sono. Batalhas que nos perturbam, que nos incomodam. Batalhas que a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde correr, não sabe para onde ir, não sabe o que pensar. Como acontecendo agora nas cheias, uma batalha terrível essas famílias estão enfrentando. Mas nós enfrentamos batalha, seja ela com as dívidas, doenças. Algumas pessoas encontram problemas com desavenças com diversos tipos de situações, de pessoas. Existem batalhas quando nós temos algumas perdas, como agora, o caso da enchente. Muita perda, muita perda, muita perda. Batalhas e derrotas que nós esperávamos que íamos vencer, mas não vencemos. Fomos derrotados, perdidos, esquecidos. Muitas vezes o desemprego que bate na porta e não quer ir embora. E qualquer desemprego, seja em qualquer situação, sempre é muito difícil. Batalhas na família, às vezes problemas que são travados em família, problemas com irmãos, com primos, com tios, enfim, com os parentes, às vezes um problema sério com os filhos, ou até mesmo com os pais, diversos problemas nos negócios, quando as pessoas que trabalham, que têm o seu negócio, e às vezes o negócio não está indo bem, não sabe o que fazer, são batalhas intermináveis, e que nós vivemos, e todos nós vivemos, alguma coisa ou outra na nossa caminhada, alguma coisa ou outra na nossa vida, batalhas difíceis, mas não são essas as batalhas que eu me refiro nessa noite. Não são essas as piores batalhas que nós temos. Por mais que sejam difíceis, por mais que sejam dolorosas, às vezes uma perda de um parente, uma separação, por mais que sejam dolorosas, difíceis e grandes, monstruosas, não é a pior e a maior batalha que nós temos na vida. A maior batalha que enfrentamos na nossa caminhada é a batalha contra nós mesmos. A batalha contra si mesmo. Essa é a maior batalha na caminhada cristã. É quando nós lutamos contra nós mesmos.
quando nós enfrentamos o maior inimigo, que sou eu mesmo, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, minha forma de agir, de pensar, é a maior batalha. Nessa imagem que eu vou ter que depois colocar uma tela branca aqui para melhorar, porque o que tem cor de pele se confunde com a parede, mas aqui, depois quando eu colocar no YouTube você vai ver melhor, aqui está a pintura de Michelangelo, de Narciso. Se você estudou na escola mitologia grega, você sabe quem é. Narciso, o mito do Narciso, que era uma pessoa muito bela, ele era uma pessoa arrogante, orgulhosa, e que ele tinha um problema, e tinha uma maldição sobre ele. Ele não poderia nunca ver a sua imagem. E aí um dia, ele se prostra num lago, e ele vê a sua imagem. E quando ele vê a sua imagem, ele se apaixona por ela. Ele se encanta por ela. E ele não consegue ver mais nada na sua vida, a não ser a sua imagem. E com isso ele passou muitos problemas, porque ele passou a adorar a sua imagem. Nos estudos da psicologia, a pessoa narcisista preocupa-se excessivamente consigo mesmo e com a sua imagem. Estudando um pouco da mitologia, que eu fui lembrar dela, um recortezinho dizia assim: essa vaidade descontrolada e admiração excessiva por si próprio pode gerar outros problemas no indivíduo, que geralmente necessita ser admirado e não admite que sua presença passe despercebida em determinado grupo. A pessoa começa a se achar a melhor, a tal, e se não for por ela, nada funciona. Mas eu não quero me apegar ao narcisismo, é somente para a gente poder entender que o maior problema, geralmente, é que nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, e nós nos amamos, excessivamente. Mas depois, se você quiser saber um pouco mais sobre o narcisismo, você fala com a nossa terapeuta. A terapeuta Melissa, ela tem especialidade nisso, inclusive trata de síndrome de narcisismo. Aí depois você fala com ela. Porque só para gerar uma introdução, para a gente poder entender que o nosso maior problema é nós mesmos. O nosso maior problema é olhar no espelho. Porque nós não fomos criados por Deus para olhar no espelho. Nós somos criados por Deus para olhar para o outro. Porque a única pessoa que você não está vendo aqui é você. A única pessoa que você olha para o lado, olha para trás, olha para cima, que você não enxerga, é você mesmo. Porque nós não fomos criados para olhar para nós mesmos. Nós somos criados por Deus para olhar para o próximo, para olhar quem está na frente, para olhar para o outro, para olhar para fora, para olhar para a criação, para a natureza, para tudo que Deus fez. Mas quando o homem descobre o espelho, aí gera todo o problema. Porque o homem passa a olhar para si e adorar a si mesmo, em vez de adorar o Criador. E aí surge todos os excessos da vaidade que nós sabemos, da adoração de si próprio, da adoração de si mesmo. Então esse é o maior problema, a maior batalha que nós enfrentamos, é enfrentar o espelho. É enfrentar nós mesmos, é olhar para nós. E claro que nós temos talentos, claro que nós temos virtudes, claro que nós temos uma beleza, uns nem tanto, mas tem. Uns falta, beleza. Mas esse é o capítulo à parte, esse é um outro assunto. Vamos deixar assim, né? Claro que nós temos virtudes, claro que nós temos tudo isso, mas tudo isso Deus colocou em nós. Tanto que os dons do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, quando fala dos dons, ele não fala que os dons é para mim. Ele fala que os dons é para o próximo. Os dons é para edificar a igreja, é para abençoar o próximo. Tanto que, inclusive, a riqueza, os bens, não é para abençoar somente a mim. Porque o dinheiro ele é muito bom, porque ele nos ajuda,
mas ele é melhor ainda quando ele ajuda o próximo, quando ele ajuda o outro. Então esse é o maior mal que nós temos. E nesse texto que nós lemos, o capítulo 7 de Romanos é considerado o capítulo mais difícil de todo o Novo Testamento. Inclusive para ler, a gente parece que embaralha, né? Não entendi nada que eu li. Fala a verdade, né? Quando está lendo, o que é isso? E é eu, e não faço eu, e faço o outro, e eu faço o que não quero, e aí o que eu faço... E, meu Deus, não entendi mais nada. Então ele é difícil até de ler, até de compreender a leitura. Mas existe uma discussão nesse capítulo de quem é essa pessoa que Paulo está falando. Quem é esse eu no texto? E aí tem muitas conjecturas, muitas interpretações. Muitos estudiosos acham que ele está falando de Adão, que Adão está falando para ele mesmo. Alguns acham que ele está falando de Israel, do povo de Israel. Outros dizem que ele deve estar falando de um novo convertido, para pensar desse jeito, para dizer que como assim que um convertido, um cristão, está dizendo que ele faz aquilo que ele não quer fazer? Outros dizem que ele pode estar falando dele mesmo, antes da conversão, antes do caminho de Damasco. Outros pensam, não, é todo mundo, é toda a humanidade. Mas eu não vou me deter a isso nessa noite. Não vou me deter a descobrir o que Paulo está querendo dizer aqui. Não vou tentar achar essa resposta. Mas na verdade o que eu me proponho nessa noite é focar na nossa caminhada, na nossa vida, na sua vida, na nossa realidade, na sua realidade, cada um de nós que se enquadra nesse texto. Esse tempo, até eu fui procurar para ouvir de novo, eu estava ouvindo um teólogo falar sobre esse texto, e ele falando justamente isso, que o cristão, ele não poderia pensar assim, ele não deveria agir assim. E aí, na época, isso me incomodou, e me incomodou de novo quando eu fui ler, porque aí eu pensei, não, mas então, só um pouquinho, então eu estou totalmente fora, então eu não sirvo, porque eu me vejo nesse texto, eu me vejo fazendo tudo isso que Paulo está dizendo. Então eu considero que esse texto é para nós, esse texto é para mim e é para você, que luta contra si mesmo, precisa lutar contra si mesmo, porque no versículo 14, ele diz: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Queridos, para vencer a maior batalha da caminhada cristã, é necessário aceitar e admitir que somos fracos. É necessário aceitar e admitir as nossas fraquezas. É necessário aceitar e admitir o nosso pecado, o nosso erro, nossas falhas. Somos naturalmente carnais, naturalmente pecadores, naturalmente vivemos no erro. Naturalmente, a nossa natureza é assim. A nossa natureza, ela é voltada para o pecado. Ela é voltada para as coisas da carne. Se nos deixar levar pelos desejos da carne, não vamos notar o mundo espiritual. Porque estamos na carne, porque estamos vivendo as emoções, deixando-nos levar pelas emoções, pelos pensamentos, pelo egoísmo, pela ganância. E passamos a olhar o mundo à nossa volta e não vamos perceber o mundo espiritual. E vamos viver em pecado achando que estamos agindo certo. Muitas vezes nós estamos agindo, achando que está certo, mas está totalmente errado. Muitas vezes tomamos atitudes achando que somos os donos da verdade e da razão, e na verdade não, estamos errados. Só conserta o erro quem admite que existe um erro. Se eu não admitir que existe um erro, se eu não aceitar que existe um erro, seja em qualquer área da minha vida, eu não vou consertar, porque para mim não está errado. Só conserta quem admite, só conserta quem aceita, só conserta quem vê, quem enxerga. Se eu não enxergar que tem um erro, eu não vou corrigir.
Eu não vou mudar, eu não vou fazer de novo. Se eu estiver pintando algo e eu não perceber que eu pintei errado, eu vou continuar assim. Agora, quando eu percebo, sim, eu vou lá e vou corrigir. Enquanto nós não olharmos para nós mesmos, enquanto não admitirmos que estamos errados, não vamos mudar e não vamos vencer essa batalha. Não tem como. A batalha não é contra o outro. A batalha não é contra as circunstâncias. A batalha não é contra o marido, não é contra a esposa. A batalha não é contra as circunstâncias que estão na nossa volta. A batalha é contra nós mesmos. Nós mesmos. A maior luta é contra mim mesmo. Não é contra o outro. Eu quero propor que cada um de nós que está hoje ouvindo essa mensagem comece um projeto, comece um desafio, que a partir de agora você comece um projeto na sua vida. Qual o projeto? De olhar mais para si mesmo, a fim de vencer essa batalha. Porque nós olhamos para o outro. Porque nós olhamos para o problema do outro. Porque nós olhamos o cisco no olho do outro. Que nós olhamos o erro que os outros cometem, mas nós não olhamos o nosso. Nós não olhamos para nós. Nós não olhamos, nós vamos ver que o outro está errado, mas na verdade eu quero que as pessoas olhem para o outro, para que não olhem para mim. Porque se elas olharem para mim, elas vão ver os meus erros. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que foque no outro. Mas o erro não é o outro, o erro sou eu. O maior problema dessa igreja sou eu. O maior problema da sua vida é você. O maior limite que existe na sua vida de não vencer é você. É você. Sou eu. Quem não consegue vencer, correr uma maratona, não é porque o treinador é ruim. Não é porque a corrida é num lugar ruim de correr. É porque ele não consegue correr. Porque ele não consegue vencer a si mesmo, não consegue vencer as suas limitações. Então o problema não está no outro, está em mim. Deixa eu dar essa notícia ruim para você. O problema não é o seu vizinho, o problema é você. Amém? No versículo 15 a 18, do 15 a 18, Paulo diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Existe uma batalha diária contra o bem e o mal. E não é uma batalha contra anjos e demônios. Não é uma batalha contra as pessoas ruins e boas. Não é uma guerra que está acontecendo que um lado está certo e o outro está errado externamente, mas é uma batalha contra o bem e o mal em nós. Quantas vezes isso já aconteceu com você, o que Paulo disse? Quantas promessas você já fez? Amanhã é segunda-feira. Quantas segunda-feira você já disse, amanhã eu começo? Ah, amanhã, segunda-feira, essa segunda, hoje inclusive eu vou comer um pouquinho mais, porque amanhã eu entro numa dieta e olha, eu só paro quando eu perder 10 quilos. Glória! Fez? Não.
Fez na segunda, se lembrou, porque às vezes nem na segunda, eu ia parar hoje. Começou na segunda, na terça já caiu. Na quarta já parou. Segunda-feira que vem eu começo de novo. Me esqueci que tinha um aniversário no meio da semana. Puxa, agora tem dia dos namorados. Me esqueci do dia dos namorados. Gabriel vai levar a Ju para jantar. No fulanos. Aí a Ju esqueceu que tinha uma dieta. E a dieta. Semana que vem eu começo de novo. Quantas promessas a gente já fez assim? Quantas vezes pessoas fizeram propósitos para vencer o pecado, mas voltaram a cometer o mesmo erro? Paulo diz: eu faço de novo. O que eu quero fazer eu não faço. O que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Quantos votos, quantas promessas, quantas vezes já disse, vou parar com isso, e vai lá e faz de novo. Quantas vezes pessoas aí, fumantes, fizeram voto, vou parar de fumar. Hoje esse aqui é o último trago, é a última tragada que eu dou. Amanhã está de novo. Quantas vezes disse para si mesmo, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. E faz, e promete para Deus, e se ajoelha, e diz: Senhor, olha, é capaz de dizer: Senhor, tira a minha vida se eu não fizer. Aí faz: Senhor, tem misericórdia. Na verdade eu errei, não devia ter falado isso. Que bom que Deus é misericordioso. Que bom que Deus não responde nossas orações, todas elas instantaneamente. Imagina se respondesse. Eu estava lascado. Todos nós, inclusive eu. Eu só acho que eu tenho essa forminha atlética aqui porque eu cumpro a promessa da segunda-feira. Vamos para academia? Tem que fazer academia de manhã cedo, que daí de manhã eu tenho um dia já. Quem diz que acorda para ir fazer? Vai lá, paga a academia e a academia está ganhando dinheiro, né? Porque nunca mais. Ainda mais se fizer plano por ano, né? Tá louco. Faz um plano anual, gastou por um ano o dinheiro. Mas olha que Pedro fala na segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. A porca está lá, né, bem limpinha, o dono vai lá e dá um banho nela. Solta ela, o que ela vai fazer? Faceira, bem faceira, vai se largar na lama. Quantas vezes nós já damos... A gente já deu banho aqui na nossa cachorrinha, e ela sai correndo, e faceira, e corre. Quando vê, ela já vai se esfregar no chão, cheio de terra, cheio de sujeira, e tomou banho. Não, por quê? Porque é o instinto animal, é a natureza que ela tem e que nós também temos. De promessas feitas, mas vai lá e faz tudo de novo. Todos os dias lutamos contra mentiras, contra nossos desejos, contra nossas promessas falsas. E onde está a mudança? Cadê a nossa força, gente? Cadê a nossa palavra? Cadê o nosso propósito? Cadê a nossa fé? Aonde está a mudança que nós nos propomos a fazer e não fazemos? E é por isso que o Brasil está assim, que o Brasil é o país da segunda-feira. O Brasil é o país de começar, mas não termina. Quantas pessoas se inscreveram na faculdade e não terminaram? Na academia e não terminaram? Quantas pessoas fizeram propósitos de procurar emprego e não vão? O país da promessa. Como a palavra da semana passada do pastor Jonas. Uma palavra que veio dura contra nós. Aí nós saímos daqui, não, beleza, é isso mesmo, eu não vou fazer isso mais, eu não vou falar mais, eu não vou fazer comentário maldoso. Passa 2, 3 dias, está comentando. Aí Tiago diz: Senhor, bota uma trava na minha língua. Porque a língua, o apóstolo Tiago diz, é o órgão mais perigoso e indomável. Quem é o inimigo? Você, eu.
o maior batalha, o maior inimigo. Mas vamos lá, povo de Deus. Estamos aqui para vencer as batalhas. E para vencer essa batalha. E nós vamos vencer, amém? Amém. Você vai vencer você mesmo, amém? Amém. Versículo 19 e 20. O apóstolo segue dizendo: pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo está dizendo aqui que a batalha é entre duas personalidades. Ele chama o pecado aqui, ele insinua que é uma pessoa. Que são dois eus. É eu contra eu mesmo. São personalidades. O bem e o mal lutam entre si. Mas dentro de nós. E nessa luta, um sempre sai vitorioso. Um sempre sai. Uma dessas pessoas vai sair vitoriosa. E olha só, o pecado que é mau e ruim, usa a lei que é boa para matar. Porque a lei de Deus é boa, é perfeita, ela vem de Deus, é para o nosso bem, é para o bem da sociedade, para o bem do convívio, é para o bem da humanidade. A nossa luta que vem, e a lei vem nos impedir que essa luta não transpasse as barreiras, porque a lei vem trazer o concílio entre as pessoas, e o concílio entre Deus. A lei é boa. Ele não fala não matarás, porque matar, poxa, como assim que não deixa eu matar? Não, porque não matar é coisa boa. Ele não fala não adulterarás porque é ruim, não, porque é bom. É a proteção do convívio do homem. Mas o pecado que habita em nós, que é uma pessoa, uma personalidade que está dentro de nós, ele usa a lei que é boa para nos matar. Porque a lei de Deus diz: quem pecar deve morrer. Então quem transgride a lei deve morrer, então a lei mata. Então o pecado que é mal, usa o que é bom para dizer que o que é bom é mal. O apóstolo trata o pecado como uma pessoa. Olha só essa imagem que a gente tem. E a gente vê muito isso nos desenhos animados. E a imagem que vai vir, olha só como ela vem. Aí. Você já viu essa imagem? Já viu no desenho do Pica-Pau, né? O Pica-Pauzinho bom, o Pato Donald, né? O bom, o anjinho e o demônio. Na verdade, não são seres de fora que estão fazendo isso. São seres aqui dentro. Aqui dentro. Que está dizendo, faz. E outro diz, não faz. Ah, mas se fosse tu, fazia. Mas olha só, essa pessoa falou isso de ti. Mas tu vai deixar assim? Vai lá e faz isso. E dá um desaforo para ela. Ah, mas se é comigo. Se é comigo, não deixa assim. E aí é esse anjinho mau dentro de você, dizendo, tem que fazer assim te dá prazer, assim é mais gostoso, assim é melhor. Como é bom fazer, tu lembra quando tu fazia, como era bom, lembra de como era gostoso? Pois é, vai lá. Aí o outro diz, não vai. Porque quando tu faz isso, desagrada a Deus, quando tu faz isso, a lei vai te matar. É essa luta que travamos diariamente. Quando você liga a TV, quando você abre o Instagram, quando você vai assistir um filme, quando você está no trânsito e alguém te corta, quando alguém te xinga, quando você ouve dizer, olha, fulano falou de ti, olha, fiquei chateado quando falou, viu? Aí tu diz, meu, acredito. E aí vem as duas falando para você. Diariamente essa luta, diariamente quando acorda, diariamente no trabalho, diariamente na sua casa, diariamente essa luta é travada. São duas personalidades.
E aí Paulo fala no versículo 23 que essa batalha começa na mente. Na mente, nos pensamentos. O nosso corpo foi criado no pecado, através do pecado de Adão. E temos uma natureza, temos uma raiz pecaminosa, uma raiz cheia de pecado. Somos atraídos para o pecado, o desejo do pecado, o erro, as vontades da carne, através dos 5 sentidos, que leva isso para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso pensamento, para as nossas emoções. Porém, para viver as coisas de Deus, precisamos, igreja, precisamos, irmão, precisamos, irmã, romper a barreira dos 5 sentidos, romper a barreira natural, experimentar o sobrenatural de Deus. Olha o que Paulo fala no capítulo 8, quando ele faz um contrassenso com o 7, 8, do 5 ao 8, ele diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Se você continuar na carne, cometendo os erros da carne, as vontades da carne, você não vai agradar a Deus. Você vai desagradar a Deus. E nós não queremos desagradar a Deus, amém? Amém. Nessa batalha das 2 personalidades, que começa na nossa mente, pensamento, sentimento, emoções, precisa ser vencida em nossa vida. Precisamos vencer isso, gente. Precisamos vencer essa batalha. Somente depois de vencer essa batalha é que vamos experimentar o sobrenatural de Deus e as suas benesses. Então precisamos vencer. E aí, Paulo dá 2 gritos. Ele está falando isso, ele está desesperado. Ele está vendo que ele não consegue fazer. É você se olhando no espelho. Nessa hora você deve se olhar no espelho e olhar e ver que você não consegue fazer. Parece que Paulo está fazendo isso. E ele dá 2 gritos no versículo 24 primeiro. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, é um grito de desespero. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele não está falando do corpo que morre, ele não está falando desse corpo mortal. Ele está falando, porque aqui Paulo está fazendo uma analogia com as leis romanas. E existia uma tortura romana, quando os homens eram torturados, tinham vários aparelhos de tortura, e uma das formas de tortura era essa: eles pegavam o condenado e amarravam ele, quase que mumificavam ele, com o corpo de uma outra pessoa morta, e eles colavam nariz com nariz, boca com boca, de um morto, peito com peito, perna com perna, e ficavam colados, esse morto com o vivo, e esse corpo morto, ele ia apodrecendo, putrefazendo, e à medida que ele ia apodrecendo quem estava colado nele. E esse corpo da morte matava esse corpo de vida. Então Paulo está dizendo: quem me livrará desse corpo que me mata? Quem é o corpo que me mata? O pecado, essa personalidade, essa outra pessoa que está dentro de mim. Paulo está dizendo: miserável homem que sou, quem me livra desse corpo? Quem me livra dessa morte? Na verdade, nós que pecamos, que lutamos contra nós mesmos, todos os dias, deveríamos dar esse grito desesperado para Deus, dizer: Senhor, miserável homem que sou, me livra dessa morte, me livra desse corpo que me mata, esse desejo que me mata, que parece bom,
que parece gostoso, parece agradável, mas no final é morte. Provérbios diz que para o homem parece bom o começo das coisas, mas no final é morte. É como as portas do inferno tivessem abertas para você entrar, e elas estão. Mas imagina você passar por uma avenida, numa festa, que uma fila gigantesca, e aí você olha e diz: pá, essa festa deve estar bombando, deve ser maravilhosa, olha a fila que tem, nossa, que maravilha, que legal, eu vou nela. Aí você vai, quando você entra para dentro da festa, é morte, é desgraça, é briga, é droga, é álcool, é prostituição, é só destruição. Mas no começo parecia ser bom, mas é o corpo que mata. Miserável homem que sou. E aí ele dá um segundo grito. O primeiro, vendo que esse corpo nos mata. O segundo, no versículo 25, ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele diz graças a Deus, ele dá um grito de glória, ele dá um grito de bênção, ele dá um grito de gratidão a Deus, ele diz graças a Deus. Em 1 Coríntios 15:57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode repetir comigo: graças a Deus? Graças a Deus. De novo, graças a Deus? Graças a Deus. Agora vamos dizer: graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos livra desse corpo de morte. E ele conclui o capítulo 8, ele conclui no capítulo 8, que essa batalha, ele conclui o 7 entrando no 8, porque você já sabe que os capítulos não existiam quando Paulo escreveu, ele escreveu numa carta, então ele continua escrevendo, ele conclui então nos primeiros versículos do capítulo 8, que essa batalha é vencida pelo Espírito de Deus. Ele diz então nos primeiros versículos do capítulo 8, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém. Concluindo, irmãos, o segredo para vencer a batalha, a maior batalha da nossa caminhada, é se entregar a Jesus e deixar que o seu Espírito nos conduza. Deixe ser dominado pelo Espírito de Deus. Deixe o Espírito de Deus dominar você. Esse jeito brabão, esse jeito eufórico, ou esse pecado que está todo dia batendo na tua porta, e muitas vezes você abre a porta para ele. Mas aquele que está abastecido, alimentado e fortalecido pelo Espírito de Deus, não abre essa porta. Amém. Porque a nossa alma se abastece daquilo que nós alimentamos. Se nós alimentarmos ela com coisas ruins, se eu comer um X e pizza todos os dias, eu não vou emagrecer. Então tem que alimentar de coisas boas, saudáveis, para que meu corpo seja alimentado com coisas boas e saudáveis. Assim é a alma. Você vai alimentar ela e ela vai devorar aquilo que você está dando para ela. Então nós precisamos vencer a nossa batalha. Nessa noite é hora de deixar o eu de lado. O eu. Porque eu. O orgulho, a vaidade. E dizer: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Permita dizer algo para você.
essa mensagem não é para a pessoa que está do teu lado. Essa mensagem não é para a pessoa que não veio. Ou de repente a gente pode pensar, que bom que essa pessoa que está aqui está ouvindo isso. Precisava ouvir exatamente isso, que legal. Olha como Deus fala, né? Como é bom. Falou com... que bom que ele veio hoje. Não. Essa mensagem é para mim e essa mensagem é para você. Amém. Diga assim, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Mude. Para de colocar a culpa nos outros. Para de colocar a culpa nas circunstâncias. Para de colocar a culpa no governo. Para de colocar a culpa nas autoridades. Faça. Faça você. Para de falar isso ou aquilo não funciona, porque se fosse eu, faria diferente. Mas não é você. Se fosse para ser você, Deus colocava você. Mas não é. O dia que Deus colocar, você faz. Então para de reclamar, para de falar. Se fosse para ser você, para dar esse jeito, seria, mas não é. Segunda coisa, que bom que aonde não está funcionando, não é eu. Porque se fosse eu, seria pior. Porque a gente sempre tem a solução quando está de fora, né? Quando está de fora, a gente tem todas as dicas melhores para dar, toda a solução possível para dar, mas vai botar a mão para fazer. Vai lá pegar no arado, vai ver que não é bem assim. E se fosse eu, se fosse você, talvez seria bem pior. E Deus teve misericórdia. Vença a si mesmo e vencerá as demais lutas. Vença a si mesmo e terá a maior vitória da tua vida. Um mestre em artes marciais disse uma vez: quem vence alguém é um vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. E Provérbios 16:32 diz: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Que nessa noite, que a partir de hoje, você entenda que o maior empecilho para você avançar é você mesmo. E segunda coisa, que você vença você mesmo. Que você vença essa batalha. Eu oro a Deus, minha oração hoje é que você vença essa batalha. Que você seja um vitorioso, que todos os dias você possa ir dormir e dizer: hoje eu venci um pouco mais. Hoje eu venci isso. Hoje eu me venci. Eu não venci isso, mas amanhã eu vou vencer. Porque se a batalha é diária, todos os dias temos que vencer alguma coisa. Amém? Então vamos ficar de pé, por favor.